enorme satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. E no dia de hoje, nós vamos abordar um tema que é muito desafiador para todos aqueles que são líderes, coordenadores de equipes e gestores, que é exatamente a questão: como lidar com equipes desmotivadas. Essa é uma questão que permeia naturalmente o dia a dia de quase todos os gestores, de quase todos os líderes de equipes. E eu falo isso porque eu tenho muitas pessoas com as quais eu convivo, que são executivos, que são empresários, que são líderes de equipes, e não é raro que eles se reportem que essa é uma das grandes dificuldades que eles têm. Inclusive, no ano passado, no mês de julho ou agosto, eu fiz uma pesquisa com líderes de equipes, gestores, e indaguei para eles quais são as suas maiores dificuldades. E uma das dificuldades que foram mais registradas foi exatamente essa, né? Como eu posso fazer a minha equipe ficar motivada? E aí nós temos a grande questão que precisa ser feita. Será que é possível motivar alguém? Será que é possível um líder motivar a sua equipe? O que é que vocês acham? Motivar a equipe é um dos maiores desafios que os líderes de equipes têm. E, naturalmente, a grande chave para saber se é possível ou não motivar uma equipe é você primeiro se perguntar: será que eu, como líder, sou capaz de motivar a equipe? Essa é a grande pergunta que muita gente faz. Será que a motivação é algo interno ou é algo externo? Será que alguém pode motivar outra pessoa a se sentir estimulada a fazer alguma coisa se ela dentro de si mesmo não tiver esse comportamento? Se ela dentro de si mesmo não tiver uma motivação que venha dela? E esse é o grande desafio. Mas para poder responder a essa pergunta, nós vamos recorrer às teorias, aos teóricos, aos gurus da área motivacional, que eles tentam, de uma certa forma, estudar essa questão da motivação. E aí eu chamo a atenção de vocês para a palavra motivação. Ela é a justaposição de duas palavras, né? A palavra motivo mais a palavra ação. Ou seja, motivação é quando o indivíduo tem um motivo para agir. E esse motivo, via de regra, é algo que o mobiliza a ter determinados comportamentos. E essa mobilização, esse motivo para a ação, via de regra, tem que estar dentro dele. O líder, naturalmente, pode ser um facilitador para que essa motivação aflore. Mas a motivação, segundo alguns teóricos aí, gurus, né, da área da motivação, é uma chave que se abre por dentro e não por fora. Ou seja, é necessário que o indivíduo, primeiramente, tenha dentro de si um motivo para agir. E aí, ele tendo esse motivo para agir, o líder, naturalmente, poderá facilitar para que esse motivo aflore, para que esse motivo, de uma certa maneira, se torne um potencial motivo para a realização. E esse motivo para a ação, ou seja, esse estado interior que o indivíduo tem, o leva a um comportamento. Mas esse estado interior começa dentro dele, e esse comportamento, mobilizado por esse motivo, ele tem que ter uma direção, ele tem que ter uma intensidade e ele tem que ser persistente. Ou seja, se o indivíduo tem um motivo para agir, então ele tem um foco, né? Ele tem uma direção, ele tem um motivo que ele quer alcançar, ele tem um objetivo, ele tem uma meta. Naturalmente, ele vai desencadear mais intensidade, mais energia ou não, dependendo da motivação que ele tem para alcançar esse objetivo. E dependendo desse motivo que ele tem para caminhar numa determinada direção, naturalmente, ele vai fazer isso de forma persistente. E nós podemos citar alguns exemplos. Eu posso citar, né, o próprio exemplo que hoje eu estou vivenciando. Eu hoje estou num projeto onde eu estou migrando
parte das minhas atividades, né, que eu desenvolvi ao longo de muitos anos na área presencial, como psicólogo, como treinador, como coach, enfim, né, atividades que normalmente eu fazia no ambiente presencial, estou migrando parte dessas atividades para o ambiente digital. E eu tenho um motivo para agir. Qual é o motivo para agir? Eu me sinto desafiado. Eu me sinto, de uma certa forma, inspirado para que eu possa agregar novos conhecimentos, para que eu possa, de certa forma, ter um objetivo, uma meta a alcançar. E esse motivo, né, me leva para uma direção. Eu tenho um foco. E essa direção, naturalmente, o meu comportamento vai se dirigir em função desse foco, e eu estou desencadeando uma intensa energia para poder realizar esse objetivo. Eu estou trabalhando quase que 24 horas por dia para poder alcançar esse objetivo. E não tem sido fácil superar esses desafios, porque, como eu falei já em outras lives, eu sou de uma geração que não tem familiaridade com o ambiente digital. E se eu não tivesse realmente um foco, um motivo interior para agir, eu já teria desistido, porque os obstáculos são muitos. Um dos obstáculos é exatamente esse que eu estou vivenciando hoje. Hoje eu estou realizando uma live em 3 plataformas distintas, no Instagram, no Facebook e no YouTube, coisa que há alguns meses atrás eu jamais imaginei que seria capaz de fazer. No entanto, o foco que eu tinha, o motivo interior que eu tinha para alcançar os meus objetivos, me levaram a investir tempo, me levaram a estudar, me levaram a ter um investimento não apenas de tempo, mas também financeiro, para poder me capacitar, me qualificar para alcançar essa meta. E isso faz com que eu seja persistente, que eu não fraqueje diante dos obstáculos. Isso faz com que eu tenha uma direção, uma intensidade e, consequentemente, seja persistente. E isso tem a ver com um desejo interior. Esse é um dos pré-requisitos para a motivação, é que o indivíduo tenha um desejo, né, que ele queira alcançar algum objetivo. Ou então, se ele não tem um desejo, mas que ele tenha uma necessidade, porque a necessidade também faz com que ele se mobilize. A necessidade faz com que ele supere desafios. A necessidade faz com que ele alcance degraus que ele jamais imaginava que poderia alcançar. Então, os pré-requisitos do desejo e da necessidade pode ajudar o indivíduo a alcançar seus objetivos e, consequentemente, se sentir motivado para alcançar suas metas. E isso é uma vontade interior que ele tem. Então, de acordo com a literatura, é necessário que, para que um líder possa motivar a sua equipe, que ele descubra dentro do seu colaborador e dos seus colaboradores quais são os motivos que eles têm para trabalhar. Ou seja, por que é que determinada pessoa vem ao trabalho? Qual é o desejo que ele tem? Ele pode ter um desejo de se formar, ele pode ter o desejo de comprar um automóvel, ele pode ter o desejo de comprar um imóvel para morar, ele pode ter o desejo de pagar a faculdade do filho e, consequentemente, ele também tem necessidades. E que necessidades são essas? São as necessidades do dia a dia, os boletos que ele precisa pagar, as responsabilidades que ele assumiu. Então, ele pode ter desejos, necessidades, mas ele precisa ter também a vontade de trabalhar. E não raramente, quando o indivíduo só tem a necessidade, quando ele não tem um motivo interior para agir, é muito difícil que um líder consiga motivá-lo. Então, uma das estratégias que o líder, que o gestor pode ter, é tentar descobrir em cada membro de sua equipe qual é o sentido que o trabalho tem para ele. Ou seja, qual é o motivo que o mobiliza para acordar todo dia, de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado, para ir para o trabalho. Então, se o indivíduo tem um motivo que o faz despertar todo dia, consequentemente, essa motivação existe dentro dele. Não depende de um fator externo, extrínseco. É algo que ele tem dentro de si. Consequentemente, se o líder consegue identificar quais são os motivos internos que o seu colaborador tem para trabalhar, fica mais fácil de lidar com esse colaborador
e fazer com que ele trabalhe na busca dos seus objetivos, né, maiores, que possa conciliar os seus objetivos de ordem pessoais e profissionais com os objetivos empresariais. Então, essa é uma das estratégias, né, que o líder pode colocar em prática, buscar descobrir, né, na sua equipe, em cada colaborador, que é também um papel de cada líder, né, procurar compreender e entender cada um dos seus colaboradores. É exatamente saber o que é que o motiva, o que é que leva para a ação. E ele, tomando conhecimento disso, fica mais fácil dele trabalhar com as necessidades, com os desejos e mobilizar a vontade do seu colaborador. Aí sim, existindo, né, essa descoberta do que é que internamente mobiliza o seu colaborador, o líder pode se tornar um facilitador para que essa motivação que já existe dentro do indivíduo possa aflorar. E nós sabemos que nas teorias da motivação existem muitos sinais, né, de como essas necessidades afloram. Existem as necessidades de crescimento. O indivíduo pode ter uma necessidade de se sentir estimulado para crescer dentro da empresa. Então, se esse é o motivo, então cabe ao líder incentivá-lo para que os seus objetivos profissionais sejam alcançados. Mas também existem objetivos que não são objetivos apenas de crescimento, não são apenas motivos de se sentir desafiado nas suas tarefas e nas suas atividades. Muitas vezes o indivíduo tem necessidades básicas, né? E ele tem, por exemplo, a necessidade de ter um salário para poder sobreviver. Existem as necessidades, né, que são físicas e materiais do indivíduo ter como motivo para o trabalho o ambiente do trabalho onde ele está. Se ele tem um bom ambiente de trabalho, então isso pode ser um motivo que o mobiliza também para se sentir motivado para ir ao trabalho. Outro motivo material muitas vezes, o estilo de liderança do líder. Muitas vezes o colaborador se sente estimulado a ir para o trabalho porque ele tem um líder que é referência para ele. Ele tem um líder que o inspira para o trabalho. E isso, de uma certa forma, o mobiliza para sentir prazer naquilo que faz. Então, tanto pode existir motivos materiais, né, que são questões de conquistas materiais, conquistas objetivas, mas também existem conquistas subjetivas. Muitas vezes o indivíduo trabalha porque ele quer se sentir realizado. Muitas vezes ele nem precisa necessariamente do salário. É por isso que, não raramente, muitas pessoas abdicam até de ter um salário maior e ter um salário menor, porque os motivos que o mobilizam para o trabalho não estavam sendo atendidos em determinados ambientes. E segundo, né, os teóricos da linha da motivação, existem motivos que são necessidades básicas que não necessariamente motivam. Ou seja, existem pesquisas que dizem que o que prende um funcionário ao trabalho, em primeiro lugar, o que prende o funcionário ao trabalho é o ambiente onde ele está convivendo. Ou seja, é ele se sentir bem no ambiente de trabalho. É ele ter um bom clima de relacionamento com seus colegas de trabalho. Então, segundo pesquisas, esse é o primeiro fator que faz com que um indivíduo se sinta bem no trabalho e que, na maioria das vezes, né, são fatores que retêm os talentos dentro da empresa. Então, o primeiro fator que faz com que as pessoas se mantenham no seu trabalho, se sintam motivadas e comprometidas, é ter um bom ambiente de trabalho, um bom clima de trabalho, um bom relacionamento com seus parceiros, que ele fique feliz quando se dirige para o trabalho, que ele não sofra da síndrome do Fantástico, da musiquinha do Fantástico no domingo, quando sabe que na segunda-feira vai trabalhar. Então, esse é o primeiro fator que mobiliza o indivíduo para se sentir motivado para o trabalho. É ter um bom clima organizacional, onde ele vai se sentir bem para onde vai. Afinal de contas, né, nós passamos muito tempo no trabalho do que em casa, não raramente. Então, esse, segundo pesquisas, é o principal fator que faz com que as pessoas, os indivíduos, se mantenham em determinado trabalho e não busquem outras alternativas de emprego. O segundo item que mais motiva as pessoas para se manter no trabalho, e aí eu chamo a atenção de você líder, de você gestor, de você coordenador de equipe.
O segundo fator, segundo as pesquisas que fazem com que os indivíduos se sintam motivados no trabalho, é o estilo de liderança. Ou seja, é o colaborador ver no seu líder uma inspiração. É o colaborador ver que aquele estilo de gestão que o seu líder tem é algo que ele queira praticar também no futuro, quando também for um líder. Então, esse é o segundo fator que mais retém funcionários nas empresas e que servem, né, como motivação para o comprometimento. Muitas vezes o colaborador trabalha não é pelas metas a serem alcançadas, mas é pelo seu líder. Ele quer demonstrar o seu esforço, a sua dedicação pelo seu líder. E isso a gente vê, não raramente, inclusive, né, para quem gosta de futebol, muitos times de futebol que os jogadores não ganham muitos salários, ganham salários relativamente baixos em relação a grandes equipes, mas os jogadores se esforçam, dão o melhor de si, muitas vezes pelo técnico, muitas vezes pelo seu treinador, que tem uma relação afetiva e de liderança, né, tão pertinente e adequada, que os jogadores dão o suor pelo seu treinador. E quantas vezes, né, nós não somos surpreendidos com times pequenos que ganham jogos de times grandes, mesmo não tendo, né, os seus jogadores, né, os salários, né, as estrelas que os grandes times têm, porque o jogador dá o máximo muitas vezes pelo seu líder. Então, o estilo de liderança é fundamental para motivar e comprometer cada colaborador, para fazer com que ele tire de dentro de si o motivo para ele agir. O terceiro item que mais retém funcionários nas empresas e que, consequentemente, motiva o funcionário para o trabalho é a perspectiva de crescimento profissional. E veja, né, que perspectiva de crescimento profissional não significa um ganho imediato. É a pessoa visualizar que naquela empresa ele tem a possibilidade de crescer, mesmo que hoje ele ainda esteja no degrau inferior, mesmo que hoje ele não saiba exatamente quanto tempo vai levar para um dia se tornar um gestor, para um dia se tornar um líder, para um dia se tornar um coordenador, enfim, para que ele tenha uma ascensão vertical dentro da empresa. Mas, de acordo com as pesquisas feitas, esse é o terceiro fator que mais motiva as pessoas a se manterem no trabalho e, consequentemente, se sentirem motivadas para fazer os trabalhos que são suas responsabilidades, as quais ele está atribuído para fazer. E até agora, como vocês viram, nenhum desses três fatores dizem respeito necessariamente a salário diretamente. A questão salarial, a questão do estímulo financeiro, ele também pode ser, né, um estímulo para o comprometimento, mas ele vem em quarto lugar nessa pesquisa. Ou seja, antes das questões financeiras, antes das questões salariais, o que prende um indivíduo na empresa, o que faz com que ele se comprometa, o que faz com que ele se sinta motivado, em primeiro lugar, o clima organizacional, o ambiente de trabalho. Em segundo lugar, o estilo de liderança, ou seja, ele tem um líder que para ele é referência e que ele tem como modelo. Em terceiro lugar, a perspectiva de crescimento profissional. E em quarto lugar é que vem as questões salariais. E aí, vejam que interessante, os estudiosos da área da motivação já chegaram à conclusão que o salário por si só não é fator de motivação. O salário, se ele for insuficiente, ele é motivo de insatisfação. Ou seja, se ele não atender às necessidades básicas, ele pode fazer com que o indivíduo não se sinta satisfeito no trabalho. Mas não necessariamente é a mola propulsora para a sua motivação. Não é raro no mundo empresarial a gente tomar conhecimento, né, de colaboradores que abrem mão de um salário alto, vão para uma outra empresa ganhando menos do que ganhava anteriormente, porque existem motivos maiores do que as questões salariais que o mobilizam ou que o estimulam a se sentir realizado no trabalho e que não necessariamente é o dinheiro. E pesquisas também já comprovaram
que o dinheiro pode até ser um motivo que prenda os talentos na empresa, retenha talentos na empresa, só que ele, por si só, ele não consegue fazer essa retenção. Porque o mais salário que o funcionário receba, ele sempre vai estar querendo ganhar mais. Ou seja, se ele ficou satisfeito porque teve um aumento de salário hoje, daqui a algum tempo, aquele salário já não é mais suficiente para ele. Ou seja, salário por si só, as pesquisas comprovam que não são suficientes para motivar os indivíduos a se manterem na empresa. O motivo tem que ser interno. Agora, as condições externas podem favorecer, né, para que esses motivos internos aflorem. E se, porventura, questões básicas, né, de ambiente de trabalho, questões básicas de salário, questões básicas de perspectivas de crescimento não forem atendidas, é provável que o indivíduo vai se sentir satisfeito. E o indivíduo satisfeito, consequentemente, vai se sentir desmotivado. Com o avanço, né, dos estudos na linha da administração, chegaram a conclusões que existem várias formas, existem várias teorias que dizem, que demonstram estratégias para motivar os colaboradores, né? Uma dessas teorias é a teoria do reforço. Ou seja, você reforça, né, o indivíduo para ter determinados comportamentos. E na medida em que ele tem determinados comportamentos, ele recebe uma recompensa. É aquela teoria cognitiva, né, do estímulo e resposta. Você responde, você tem um comportamento e, consequentemente, se aquele comportamento é o comportamento desejado, você recebe uma recompensa. E, embora essa teoria seja, de certa forma, criticada, né, por algumas teorias mais humanistas, né, mas não raramente essa estratégia é utilizada no mundo empresarial. E a gente vê muito isso, né, nos ambientes, nas empresas, onde existe o estímulo da comissão por vendas. Ou seja, se você vender, você tem um estímulo, você tem uma recompensa. Se você não vender, consequentemente, você não tem, né, a sua comissão. Ou seja, é a prática no dia a dia da teoria do reforço. Se você tem o comportamento, você é remunerado. Se você não tem um comportamento, você não é remunerado. No entanto, né, o avanço das teorias chegaram à conclusão que nem todo mundo se motiva apenas por questões materiais e por questões financeiras. Existem pessoas que se motivam por outras questões mais amplas. Ou seja, pessoas que têm um sentimento de ter uma realização naquilo que faz. E aí a questão financeira passa a ser secundária. Não é o principal motivo para o indivíduo agir. O indivíduo age porque ele tem um sentimento de realização. E a gente vê muito isso, né, em trabalhos voluntários. Quantas pessoas fazem trabalhos voluntários, se dedicam a organismos de classe, se dedicam a trabalhos na área religiosa como voluntários, sem ter a perspectiva de ganhar nada. Fazem apenas pelo sentimento de realização que eles sentem, está dando uma contribuição. Está dando uma contribuição social, está dando uma contribuição aos indivíduos que precisam do seu apoio, aos indivíduos que são carentes de sua experiência, e eles fazem isso não por dinheiro, eles fazem isso pelo sentimento de gratificação e de realização que têm. E o avanço das teorias, né, existe também um teórico chamado Adams, que ele justifica que o que faz com que o indivíduo se sinta motivado é o senso de justiça praticado. O que seria isso, Carlos? O senso de justiça é: eu vou receber, né, um salário, eu vou receber um benefício em conformidade com o que eu entrego. Ou seja, se eu dou muito, se eu estou entregando muito, consequentemente, o sentimento de justiça é que eu receba proporcionalmente ao que eu entrego. Essa é a teoria da equidade. Ou seja, se eu trabalho numa empresa, ralo todo dia, dou o máximo de mim e ganho X, e tem outro indivíduo que não faz a metade do que eu faço, de uma certa forma vive na zona de conforto e ganha 2x, consequentemente eu vou me sentir desmotivado, porque o que eu estou recebendo em contrapartida ao que eu estou entregando
não é igual, não está havendo um senso de equidade entre o que eu dou e o que eu recebo. E eu estou vendo, consequentemente, pessoas que estão dando muito menos e que recebem contrapartidas muito maiores. Essa teoria sinaliza para nós, para quem é líder, para quem é gestor, para quem é coordenador de equipe, ficar muito atento à questão do senso de justiça. Ou seja, remunerar, recompensar, reconhecer o que é entregue por cada funcionário, por cada colaborador. E, consequentemente, ele receber a contrapartida equivalente ao que ele entrega. E isso aí é uma prática que hoje está servindo de estímulos para que as empresas, muitas empresas, implantem sistemas de benefícios que não dizem respeito apenas a salários. Ou seja, existem determinados funcionários que podem receber, por exemplo, bonificações, serem agraciados com algumas concessões pelo que ele está entregando. Porque muitas vezes a empresa tem limites salariais que não pode ultrapassar e buscam alternativas de fornecerem outros tipos de benefício para que esse senso de equidade possa ser praticado dentro da empresa. Então, vocês poderiam perguntar, tudo bem, Carlos, e como trazer todas essas teorias motivacionais para a prática? Será que é possível trazer essas teorias motivacionais para a prática? Eu digo que sim. A teoria apenas são suportes que podem nos inspirar. Mas mais importante do que a teoria é a gente trazer, todo o nosso aprendizado e toda a nossa experiência para a prática. E aí eu registro algumas estratégias que podem ajudar você, como líder, estimular a sua equipe para que a motivação que ele tem dentro de si possa aflorar. E a primeira estratégia que eu trago, a primeira dica que eu compartilho com vocês, é que você, como líder, reflita. Será que eu sirvo de inspiração para o meu colaborador? Se eu quero uma equipe motivada, será que eu me sinto motivado? Então, essa é uma reflexão chave para quem é líder. É refletir se ele serve de exemplo para a sua equipe. É refletir se a motivação que ele traz todo dia para o trabalho, se ela pode servir de exemplo e de inspiração para os seus colaboradores. E quando eu falo ser inspiração, não significa ser agitador de torcida. Não significa isso. Significa, por meio de suas atitudes, por meio do seu comprometimento, por meio da sua persistência, por meio de suas habilidades gerenciais de liderança, você demonstrar a sua motivação. Muitas vezes, em situações adversas, como, por exemplo, o momento que muitas empresas estão vivendo com a pandemia, o principal líder é manter a chama acesa. Gente, é uma situação passageira. Nós vamos superar isso. E ele acreditar nisso. E ele poder contribuir para que a sua motivação interna contamine também toda a sua equipe. Então, se vocês querem uma dica, se vocês querem estratégias para colocar em prática, para conseguir motivar a sua equipe, a primeira estratégia, a primeira dica que eu trago para você é exatamente essa. Reflita se você serve de inspiração para o seu grupo, para a sua equipe. Se a sua motivação ela é inspiradora para os seus colaboradores. Então, essa é a primeira dica. Outra dica que eu trago para vocês é você tentar descobrir o que é que faz com que o seu funcionário se sinta motivado no trabalho? Ou seja, o que é que faz o seu colaborador ter um sentido para o trabalho? É o que eu falei antes. A motivação tem que ser interna. Então, se o indivíduo não tem um motivo interno para se comprometer com o trabalho, dificilmente ele vai se comprometer. Ele vai trabalhar pelo dinheiro que ele recebe. Agora, se ele tem um motivo interno que o mobiliza para o trabalho, o líder poderá, sabendo disso, qual é o motivo, o que é que dá sentido ao trabalho do seu colaborador, ele pode ter estratégias para fazer com que esse colaborador se sinta ainda mais motivado e comprometido. Por exemplo, se o líder toma conhecimento que
que o que motiva o seu colaborador é o fato de ele estar pagando a faculdade para o filho dele que quer se formar em odontologia, por exemplo, e esse trabalho é extremamente importante para ele poder cumprir esse objetivo, esse é um motivo, né, que dá sentido ao trabalho desse colaborador. E, consequentemente, o líder ajudar, apoiar para que esse objetivo venha a se concretizar. E, consequentemente, ele fazendo isso, dando esse apoio, naturalmente, o indivíduo vai se sentir ainda mais motivado, ainda mais estimulado para alcançar suas metas, para alcançar os seus objetivos. A segunda dica que eu compartilho com vocês, além da questão, né, de ser inspirador, além da questão de descobrir qual é o sentido, né, do trabalho do seu colaborador, é você ter um estilo de gestão compartilhada. Vocês não podem imaginar o quanto é importante para um colaborador, para um funcionário, quando o seu superior hierárquico pede a opinião dele para tomada de decisão. Ou que ele leva em conta a opinião do seu colaborador para tomar determinada decisão. Então, o estilo de gestão compartilhada, o estilo de gestão participativa é uma das estratégias que mais motivam os colaboradores no trabalho. E isso porque o indivíduo se sente comprometido. Pensem, se você é um líder, você pede a opinião de um colaborador, ele dá a opinião dele e você agrega essa opinião, né, às suas rotinas de trabalho, ou para tomar uma decisão, ou para aprimorar determinado processo. É claro que esse colaborador vai se sentir comprometido com a decisão que for tomada, porque ele colaborou nessa decisão, tem a digital dele nessa estratégia e, consequentemente, isso o estimula para ele se comprometer ainda mais e para ele se motivar na busca dos objetivos. Então, ter um estilo de gestão compartilhada, onde você escuta a sua equipe, onde você escuta os seus colaboradores, onde você tem a humildade de dizer que não sabe a solução para todos os problemas e que está aberto para ouvir sugestões da sua equipe para aprimorar os seus processos internos, para aprimorar as metas que não estão sendo alcançadas, para aprimorar o estilo de gestão da empresa, é claro que o seu colaborador vai se sentir comprometido e motivado. Então, essa é uma estratégia fundamental, né, para que você consiga, né, estimular a sua equipe a se sentir motivada. Uma outra estratégia é o que eu falei anteriormente, é o seu senso de justiça. É extremamente importante que o líder, que o gestor, que o coordenador de equipes, que ele tenha um senso de justiça, ou seja, que ele não tenha critérios decisórios com base na cor dos olhos de fulano ou de ciclano, que ele tome decisões com base em critérios objetivos e que ele tenha, né, a equidade nas suas decisões, ou seja, que ele não tenha dois pesos e duas medidas. É que a régua que serve para avaliar um, sirva também para avaliar o outro. A régua que serve para recompensar um, seja a mesma régua que recompensa o outro. Ter um senso de justiça é uma das estratégias mais eficazes para você não apenas ter uma equipe motivada, mas para você ser um líder respeitado. Para você saber que mesmo você tomando decisões que às vezes contrariam interesses, mas a sua equipe, o seu colaborador, sabe que você está fazendo isso porque faz parte de um critério justo entre todas as variáveis envolvidas. E, por fim, uma estratégia que contribui substancialmente para motivar, né, a sua equipe, para motivar os seus colaboradores. É uma coisa muito simples e muito corriqueira, que é definir metas. Só que definir metas por si só
não motiva as pessoas, né? Definir metas também precisa ser estratégico. E aí, para você definir metas, tem algumas coisas que são extremamente relevantes. Não é raro, no mundo empresarial, que as metas sejam definidas de cima para baixo. E o colaborador apenas é comunicado das metas que precisam ser alcançadas. E aí eu pergunto, será que o colaborador vai se sentir comprometido em trabalhar na busca de atingir uma meta que não foi definida por ele? E que muitas vezes essas metas estabelecidas, elas são incompatíveis, elas são inalcançáveis. Será que ele vai se sentir estimulado e motivado para trabalhar, para persistir na busca dessas metas? Então, se você quer utilizar a estratégia da meta como sendo um estímulo para o comprometimento, um estímulo para a motivação, um primeiro pré-requisito que você tem que ficar atento é que essa meta seja definida em parceria com o seu colaborador. Que não seja apenas o líder que estipule as metas de cima para baixo. Que você convide a sua equipe, que você convide o seu colaborador para analisar juntamente com você as metas que serão estabelecidas. Isso não significa que você vai colocar uma meta que seja fácil de ser alcançada para que as pessoas fiquem na zona de conforto. Não. O outro requisito da meta é que ela precisa ser desafiadora. Agora, meta desafiadora é aquela meta que faz com que o indivíduo, mesmo sentindo dificuldades, mesmo sabendo que é difícil, ele diga para ele mesmo, eu vou correr para alcançar essa meta. Eu vou superar as minhas dificuldades e vou alcançar esse objetivo. Ou seja, se a meta não for desafiadora, ela também não motiva. Porque o indivíduo está na zona de conforto, sabe que sem fazer muito esforço ele vai conseguir atingir a meta e, consequentemente, ele não vai se sentir motivado, comprometido ou estimulado. Então, a meta ela precisa ser estimada, compartilhada com quem vai colocar a mão na massa, mas ela precisa ser desafiadora. Agora, ela precisa ser desafiadora, mas ela precisa ser alcançável. Porque se ela for desafiadora e for inatingível, é claro que o indivíduo não vai se sentir motivado para alcançar a meta. Porque, consequentemente, ele já entra no jogo perdendo. Ele sabe que por mais esforço que ele faça, por mais dedicação que ele tenha, por mais suor que ele derrame, ele não vai alcançar a meta. E não alcançando a meta, ele já entra no jogo desmotivado. Ele já entra no jogo sabendo que vai perder. Então, se você é líder e você quer usar a estratégia da definição de meta como sendo uma estratégia para motivar a sua equipe, para comprometer a sua equipe, fique atento a alguns requisitos, né? Essa meta, ela precisa ser objetiva, você precisa dizer claramente, né, qual é a meta que precisa ser alcançada, mas que essa definição seja feita de forma compartilhada, que você consiga ter a adesão dos seus colaboradores, da sua equipe, na definição dessa meta, porque se eles participarem, consequentemente, eles vão se sentir comprometidos, porque tem a digital deles na definição da meta. Se a meta foi definida, é porque ela é alcançável, porque todos concordaram nessa meta. E se todos concordaram, não é uma meta inalcançável. Ela deve ser desafiadora, mas precisa ser alcançável. Então, gente, eu gostaria de agradecer de coração o fato de vocês estarem aqui comigo, me prestigiando, me acompanhando, e solicito que, se porventura vocês tiverem algum tema que vocês queiram ver abordados nas nossas lives, que vocês postem lá no meu canal do YouTube, ou no meu Instagram, no meu Facebook. Carlos, gostaria que você abordasse tal tema, né? E aí, numa dessas lives, eu abordarei o tema que vocês, porventura, venham a sugerir. E agradeço muito vocês terem estado comigo até agora. Muito obrigado a vocês.